Nós temos agora uma hora de conversação. Eu gostaria de organizar da seguinte maneira. Nós temos aqui alguns registros no chat que eu já vou passar. Eu teria inicialmente uma primeira questão, mas eu gostaria de primeiro perguntar para o professor Juliano se ele tem agora um comentário a fazer a partir da exposição do professor Zé Paulo e vice-versa. Enfim, se ele gostaria de fazer algum comentário agora. O que eu poderia colocar para o Zé Paulo, né? O problema assim pedagógico, né, hoje em dia, porque o Slaughter termina até o livro falando das escolas, de uma espécie de fracasso pedagógico, as pessoas vão para a escola aprendendo só a fazer a regra daquele jogo, sabendo que vai pegar aquele diploma, que tem que fazer aquilo, mas a escola já não constitui nenhum tipo de experiência positiva no sentido do professor servir de modelo para o aluno, vamos dizer, querer se elevar, digamos, né, se estimular, né? Que essa ideia da diferença ética, ela fica meio complicada na modernidade, porque você tem um certo igualitarismo, né, democrático, que seria assim, na antiguidade você tem o sábio e não sábio, então tem uma diferença. No mundo da cristandade, você tem o cara que tem a graça e o que está sem a graça, né? Hoje em dia, eu mesmo dou aula em lugar de escrita, né? Todo mundo escreve, todo mundo pode ser escritor, então ninguém coloca assim uma referência lá, o Thomas Mann, a Montanha Mágica, para escrever um livro, né? De ter que se elevar, imitar o Hermann Brock para escrever, sei lá, né? Então você teria uma espécie de nivelamento que a pessoa vai relaxando muito, né? E o eros consumista é isso, eu quero pegar e ir para o Tahiti, curtir a vida, né? É um bonachão cervejeiro, né? Então a gente tem como chamar para afetos timóticos quando pega mal, se eu chegar numa sala de aula e falar para o menino, cara, o que você quer fazer de si? Como é que você vai né, fazer algo belo de si, de algum modo, o tema Foucaultiano aí de produzir uma diferença ética, né, dentro do mundo que pega mal você falar em diferença, entendeu? Você tem mesmo na arte, você não fala mais o talento, que o cara tem um talento, que isso lembraria a diferença do antigo regime, da nobreza e do plebeu, né? Então, teríamos um problema no exercício mais radicalizado hoje, eu vou dar um exemplo pessoal. Tem uma senhora ali aqui comigo, ela dá aula nas geociências da USP. Ela foi pôr as notas dos alunos na lousa. Uma menina falou: você não pode pôr a nota que vai ferir suscetibilidades, né? Que uma pessoa que tinha nota ruim ia reclamar, né? Então, sei lá, o Slaughter aí, eu vejo que tem um problema para o mundo de hoje, porque ele está recolocando afetos nietzschianos, né? Uma espécie para ele tem a psicologia do Eros e do Timos. O Timos é aquela glândula, né, que tem a ver com orgulho, com ambição. Então eu falo, Juliano, faz algo de si, rapaz. Eu passei a vida meio hippie, ia para Mauá acender fogueira lá, e eu não fazia nada, né? O Slaughter tem esse chamamento como o Zé Paulo falou, uma disciplina, é o tema do Foucault também, né? Um cultivo de si, um trabalhar-se. O homem moderno, ele ficou muito relaxado em relação a isso, né? Por causa da disponibilidade técnica de tudo, né? Então, nós teríamos que reaprender. Eu acho que era o tema do Foucault também, ao invés de falar valorizar a obra de arte, cada um tinha que virar obra de arte, né? Esse último Foucault estava muito ligado nessas questões, né? Agora, são questões que são difíceis de colocar hoje, por causa dessa ideia, todo mundo fica uma coisa assim que pega mal você, sabe assim, por exemplo, se eu conhecesse o Joyce, que é aquela piada que a moça quis beijar a mão do Joyce, né? Ele falou, mas essas mãos fizeram muitas outras coisas, né? Eu dou aula em faculdade de arte, assim, todo mundo é artista, todo mundo pode ser artista, você não tem mais uma regra de imitação e de treino, né? Então, aquela coisa mais aberrante vira regra. Então, nesse ponto que o Slaughter, que muita gente acha ele conservador, tem esse chamado aí. Então, eu colocaria isso para o Zé Paulo, né? No ambiente da educação,
como é que fica esse chamado timótico nietzschiano para dessa diferenciação ética, né? Tipo assim, cara, em vez de querer ir para Miami, para Flórida, para Disney World, vai aprender sânscrito para você, vamos dizer assim, faça algo legal aí, não fica nessa horda do consumo, né? Tem um pouco isso. Então, eu seria só, estou papeando, né? Estamos conversando, eu só Ô, colocar Juliano, a questão. Juliano, eu acho que o Sloterdijk ele faz um recorte interessante do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista ético, que é trazer para dentro do projeto de autoformação, de operar-se nesse processo de exercitação, a questão da linguagem, a questão da comunicação, a questão dos entendimentos, né? Eu acho que esse aspecto da linguagem em Sloterdijk é bem importante, porque nas várias apresentações que ele faz ao longo, tanto nas esferas, também sobre antropotécnica, outros dos seus trabalhos, ele destaca essa questão da linguagem como uma forma da gente sair daquele modelo de formação e de educação de base mais estruturalista, aquela educação mais mediana, né? E ele coloca, por conta dessa questão da linguagem, vários conceitos importantes para a gente trazer para o debate, por exemplo, de uma escola democrática. E aí ele diferencia, né? Você pode ser nobre, ser aristocrata, você pode ser guerreiro sem ser militar, você pode ter autoridade sem mandonismo, sem querer assenhorar-se, dominar. Você pode ser um indivíduo, por exemplo, ético, né? E, ao mesmo tempo, não ser pedante, não ser uma pessoa, de alguma forma, pensar que você está sujeito a não cometer deslizes, erros. De qualquer forma, eu acho que esta é a dimensão da linguagem que é importante nós trazermos para o ambiente da educação e da formação. Eu dou esses exemplos de cotidiano, porque eu sei que é bem difícil fazer uma educação, por exemplo, baseada na diversidade, nas distinções, mesmo na questão da meritocracia, num mundo, numa sociedade cada vez mais que valoriza, né, pelo menos um discurso da igualdade, o discurso da participação, da horizontalidade. E o apelo da antropotécnica é um apelo à verticalidade, é uma tensão vertical permanente, porque coloca, além dessas questões, digamos, de consumo, enfim, de emprego, de trabalho, além dessas questões, tem essas questões da espiritualidade, da nobreza, da grandeza, do caráter, que são aspectos importantes que, às vezes, não são trabalhados como deveriam ser nas escolas e nos processos de formação. Não somente de ensino superior, também no ensino médio, no ensino fundamental, dentro e fora das casas. Bem, professor Juliano, uma tréplica? Não, eu só lembraria o Zé Paulo que no final do livro dos Sloterdijk tem 3 repetições malignas que ele chama, né? E dentro desse paradigma antropotético, se o homem é repetição, você tem que ver qual que é a repetição boa, né? E a repetição maligna. Então ele fala dos campos de extermínio, coisa do stalinismo, do nazismo, né? Não repetir aquilo lá. Fala do sistema das artes, que ele critica, e das escolas. Então, tem uma passagem lá que um dia a gente pode discutir, lembra? Tem umas 3, 4 páginas, propriamente sobre a escola, que são bem, vamos dizer assim, desfavoráveis à escola, no jeito que ela funciona hoje, né? O que ele chama de a dimensão crepuscular da escola moderna, né? Enfim, que não está conseguindo dar conta, né, do desafio humano, né, e planetário. E que os meninos, as pessoas entram na escola, para mim foi um pouco assim, é como você aprender aquela regra do jogo, mas não havia nenhuma, vamos dizer, o professor não significava nenhum tipo de exemplo, de chamado, né? Então você fica ali em broma, sai, né? E você
aprende a lidar com aquilo, mas aquilo como se fosse um sistema que está vazio, vamos dizer assim, está aos frangalhos, né? Ele fala que a escola tinha aquele problema, ou ela formava cidadão para o Estado, ou no caso da escola onde o Nietzsche e o Fichte estudaram, você criava até, também no seminário de Tübingen, lá onde o Hegel e o Schelling estudaram, né? Havia um problema na escola, na modernidade, que é isso, você formar um cidadão para servir o Estado, ou formar personalidades autônomas, né? No sentido mais nietzschiano e goetheano, né? Então, teria um conflito aí, que a escola, às vezes, formou pessoas que colocavam tudo em questão, né? Mas, quando ele fala da escola hoje, ele fala que ela está falida, porque não tem nenhum tipo de, vamos dizer, no sentido antropotécnico, de ter um outro forte, um professor, né? O professor é apenas alguém que o pessoal não liga, não respeita, né? Sei lá, tem essa análise interessante lá no final do livro. Sim. Só estou lembrando isso, né? E agora tem muita questão aí, vamos ver o que o pessoal vai falar para nós aí. Por gentileza, professores, nós temos aqui no chat um conjunto de questões e também comentários muito interessantes. Não sei se vai dar tempo, nós temos mais 45 minutos. E eu ainda vou me permitir fazer aqui, como mediador, uma questão, mas eu gostaria de dizer que já li alguns diagnósticos sobre a modernidade, desde Foucault, e a condição humana, e devo dizer que o diagnóstico que o Sloterdijk faz é simplesmente arrasador, né? Eu estou com a mente, moderno que sou, dentro do palco giratório. Aliás, um texto do José Paulo muito bom, no sentido de colocar a gente ora no palco, ora na plateia, né? Eu fico me perguntando a respeito da antropotécnica. Tem questões, aliás, aqui no chat, para explicitar um pouco melhor o conceito de antropotécnica. Mas eu tenho uma questão que é o que me parece da leitura que eu fiz, José Paulo e Juliano, que nós temos duas antropotécnicas conflitantes, ou talvez uma de menor valor, ou de maior valor, ou maior ou menor exigência. Uma que seria deixar-se operar, que ela funcionaria com o corpo anestesiado, e a outra que é o auto-operar-se, que funcionaria com o corpo resiliente, que investiu nas suas capacidades de reagir ou de se autotransformar. O Sloterdijk, que me parece, diz que elas são conflitantes. E o diagnóstico que ele faz sobre essa curva do sujeito moderno, ele simplesmente disseca a nossa condição, não é? Mas, no final do livro, em termos de um certo otimismo, quer dizer, ele se preocupa com isso, mas ele diz o que é possível fazer. O professor Juliano tocou nesse ponto, assim, o que fazer a partir desse diagnóstico, digamos assim. E ele diz no final, eu pediria apenas um comentário dos dois a respeito disso. Está na hora de lembrar novamente de todas as formas de vida, de exercícios, que não param de liberar energias salutogênicas, como quando as exaltações na direção de revoluções metafísicas, nas quais elas estavam integradas inicialmente, se dissiparam. Formas velhas devem ser examinadas, referente à sua reutilização. Novas formas devem ser inventadas. Um novo ciclo de secessões deve começar para tirar os homens novamente, se não do mundo, mas da estupidez, da depressão, do fanatismo e, acima de tudo, da banalidade. Isso está no final do livro dele, não é?
como se fosse, quer dizer, qual é a guia que ele apresenta para superar esse estado de coisas que a gente vive agora, neste momento, de uma maneira hiper entranhada no movimento do sujeito moderno, pós-moderno. Eu pediria comentários livres sobre isso. Zé Paulo quer falar ou posso falar um pouco? Pode falar, você começa. Eu acho que esse negócio, eu não me lembro dessa passagem da operação, né, mas o Sloterdijk, ele quer muito sair daquele discurso da alienação, né? É interessante que o último Foucault também saiu disso, quer dizer, quando eu vou para uma escola filosófica na antiguidade, eu vou com os meus próprios pés, aí eu vou conversar com o Epicuro, eu vou seguir aquelas regras, aquela cartilha, para me transformar num sábio de acordo com aquela escola, né? Então, eu que vou lá. Então, essa tecnologia de subjetivação não é alienante, é eu que escolho, né? Então, por exemplo, se eu vou no médico, digo que ele pode me anestesiar, que seria o ápice da alienação, vamos dizer assim, ele está discutindo com o Sartre ali, né? E o Sloterdijk fala, não, eu que estou dizendo para ele me anestesiar, depois eu vou voltar melhorado, né? O Slotter está muito nessa linha do último Foucault, não descrever as coisas como sujeição, né? Mas as antropotécnicas, eu que poderia ir para uma... Alguém perguntou o que é antropotécnica, né? Antropotécnica é essa ideia de que você se modela segundo o exercício. Então, um pitagórico faz exame de consciência, sei lá, um estoico faz um exercício de suprimir o sujeito empírico para se elevar ao todo do cosmos. Aí, se eu pego o câncer, eu falo, bom, mas o câncer tem a ver com o todo cósmico, não foi uma coisa que eu criei por alguma ação minha, então eu aceito aquilo serenamente, né? Então, as antropotécnicas são os exercícios que levam a formar, sei lá, um sábio estoico, um monge cristão, um atleta, né? Isso são as antropotécnicas. Esse negócio que a gente estava discutindo deixar-se operar, eu acho que é nessa linha. Para o Sloterdijk, não tem uma alienação quando eu falo para alguém me dar uma anestesia, né? Em termos do Sartre, muitas experiências que eram descritas como alienantes, o Sloterdijk está tentando tirar dessa chave, assim como o último Foucault também, quer dizer, se eu vou procurar o Zé Paulo para fazer um exercício, para eu me tornar isso que é espiritualidade no Foucault, né? Eu sair do sujeito para acessar uma verdade, vamos dizer, mesmo ele fala, o Foucault diz que no marxismo teria espiritualidade, porque você modifica de sujeito Juliano, vamos dizer, para sujeito no corpo do proletariado, tudo que essa transformação, né, de si teria a ver com essa espiritualidade, né? Então, quando você está nesse processo, lá nas escolas filosóficas da antiguidade, era você que escolhia, né? Agora, como o homem moderno, ele ficou mais relaxado, você vê, no Cioran você não tem exercício nenhum, o cara fica deitado na cama. No Kafka, o cara fica lá, como eu falei, ninguém quer saber do jejuador, né, que é a pantera, né? Então, a ideia que você leu naquela passagem é isso, que a gente tem que retomar, mesmo que esses exercícios metafísicos já não queiram ir para cima, a gente tem que retomá-los, né, para tentar sair desse império do consumo, para fazer algo belo de si, né? Agora, eu acho que o auto-operativo essa coisa do deixar-se operar é para descrever coisas sem usar o termo alienação. Então, por exemplo, se eu falo para o médico que eu vou fazer uma cirurgia, ele vai me tirar do ar, mas eu estou no comando, nesse sentido, que eu me lembro nesse sentido. Isso vale para todas as áreas da vida, né? Deixar-se divertir, deixar-se estudar, né? Essa atitude do sujeito moderno mais ou menos é a entrega de si, né? Porque ele, de alguma forma, define outras prioridades, essa parte operadora da formação de si, ele meio que entrega ao especialista, ao mediador nesse processo de formação. Antes, o próprio sujeito ele dava conta, né, da sua autoformação. Mesmo esse processo de autodidatismo era uma experiência. Um médico, ele era médico porque ele estudava, não tinha
escola de medicina, ele ia aprender medicina, ele era um autodidata. Hoje, os processos de formação estão institucionalizados e de alguma forma, isso me fez lembrar, Juliano, de uma outra dimensão que nós não destacamos nesta obra do Sloterdijk, que é essa diferenciação que ele faz entre os sujeitos desinibidos, né, e os sujeitos, enfim, aqueles que se entregam, que são sociáveis, os sujeitos que são ativos, né, e os sujeitos mais inibidos, né, os sujeitos mais tímidos, aqueles que têm dificuldades, às vezes, até têm um desejo de realizar, de se tornar alguém, quer dizer, fazer algum tipo de caminho de vida, e ele não tem as condições. Então, essa questão das humanidades, ou chamada condição humana, de alguma forma, atravessou essa dupla dimensão da formação do homem, que seria o aspecto mais, digamos, da natureza dele, das condições físicas ou biológicas, ou da situação social, e as questões mais, digamos, culturais, das oportunidades, das questões das chances que a vida oferece. E essa distribuição das chances, das oportunidades, elas não são democráticas. E aí entra quem? Entra justamente o grupo mais ativo, mais desinibido, mais competitivo, aquele que, às vezes, nem é o melhor médico, mas é aquele que teve, digamos, as oportunidades que talvez o melhor médico, a pessoa que seria, entende, um físico genial, às vezes não consegue realizar o seu sonho. Então, acho que essa questão que o Sloterdijk coloca como desafiadora é próprio disso que nós chamamos antes de condição humana. Só que essa condição humana não divide mais as pessoas entre ativos e passivos. Agora, abre um novo filão. Agora existe uma dimensão exercizante nesta vida, nesta relação humana. O que essa questão das antropotécnicas, ela se torna chave na formação, é a própria chave da educação moderna, ou pós-moderna, ou hipermoderna, porque fazer exercício, exercitar-se, ir à luta, né, superar-se, enfim, toda uma perspectiva, isso aí ultrapassa os limites ou as limitações, às vezes históricas, às vezes raciais, às vezes de gênero, enfim, essa possibilidade da gente superar a si mesmo. A perspectiva da antropotécnica é uma perspectiva de superação de si. Eu acho que isso é o aspecto mais relevante das leituras que a gente pode fazer do Sloterdijk. Eu gostaria de abrir o ambiente para as pessoas que estão interessadas, que no chat registraram suas questões e que gostariam de falar. Caso contrário, eu terei que lê-las ou enviar para os professores. Sintam-se à vontade em abrir seus microfones. Olá, Juliano, professor José Paulo, agradeço aí, foi muito bacana ouvi-los. Eu fiquei pensando como é que se daria essa passagem, né? Assim, essa mudança para o Timos, se é alguma coisa individual ou se tem alguma coisa de um movimento, até porque no Ir e Tempo ele vai fazendo a leitura de todas as transformações, no meu entender, a partir da ira, né? E ele termina, né, inclusive falando dos trabalhadores que perderam a guerra, não é? Então, como pensar essa passagem aí, não é? Do erótico para o timótico? O Raul é meu amigo aqui de São Paulo, Zé Paulo. Oi, Raul, tudo bem? Não, o Raul, a gente conversou uma vez do Ir e Tempo, né? Deixa eu então, fala um pouquinho, Zé Paulo, aí você também fala. Eu acho que essa passagem aí, o Sloterdijk não é aquela que o Raul até escreveu aí, de repente eu vi uma hora, veio uma frase, aquela questão do revolucionário do dia para a noite, né? Uma das críticas dele ao século XX
é a pressa, né? Então, ele pensa em termos de longa duração, tipo aquilo que eu falei do Foucault, do quanto tempo leva para fazer um monge cristão, né? Não é do dia para a noite, são 500 anos, né? Então, o que eu penso que está no horizonte aí desse convite à mudança da forma de vida hoje, por exemplo, as gerações lá daquela menina de 15, 16 anos na Europa hoje, vão dizer, já não pensa em ter um carro, já vai ter, vamos dizer, uma bicicleta, né? Vamos dizer, cotidianamente fazer algo que não comprometa essa dimensão planetária. É isso que seria essa ideia aí do coimunismo, né? Uma diminuição, a luta do século XXI para o Slaughter seria ver se há uma contenção do consumo, né? Principalmente nesse pessoal mais rico, né? Como agora com a pandemia, ele deu uma entrevista que pós-pandemia a frivolidade consumista vai baixar, não vai retomar logo, né? Então tem gente que nesse país que fala, eu vou trabalhar menos, vou pintar, vou estudar sânscrito, né? Vamos dizer, aí que você pode pegar o tesouro das práticas antigas que estavam ligadas à metafísica e fazer outro uso, né? Mas eu acho que o Slaughter pensa em termos de longa duração. Então, aí são transformações, aí, transvalorações culturais, né? E é isso, você largar o carro, mesmo o cara que é um técnico, pesquisar um carro solar, né? Agora, entendeu, Raul? Eu acho que não é uma revolução no sentido do Proletários do Mundo Univos, né? Mas essa mudança de vida, como um chamamento, você vê. Eu acho que aquela mocinha que o pessoal até critica, eu acho que ela está nessa linha, essa geração jovem da Europa, né? É tipo isso, vou fazer algo de mim para não ficar só querendo ir conhecer a praia brasileira ou viajar de avião, entendeu? Por exemplo, não viaje de avião, estude sânscrito, né? Tipo o exemplo do Slaughter, um cara que podia ser um playboy internacional e fez uma obra para superar o Nietzsche e o Heidegger, vamos dizer, né? Ele tá é o Timós filosófico. Eu acho que ele critica muito a pressa do século XX, ele acha que a gente tem que viver numa espécie de sociedade complexa, e essas transformações nele são mais de longo prazo aí. Raul, a obra do Sloterdijk, ela está situada em meio numa interface entre a ciência e a poesia, né? O pensamento filosófico resgata, evidentemente, a dimensão amorosa da vida, né? Toda essa perspectiva platônica da educação, toda essa questão, digamos, uma perspectiva mais humanista, né? Que é um pouco o modelo de educação que nós temos. A perspectiva do Slaughter é uma perspectiva, digamos, pós-humanista, ou além desta dimensão mais de formação baseada, digamos, na clivagem entre aquilo que seria humano, o divino, aquilo que seria animal e maquínico. Eu acho que essa percepção do Slaughter ela é importante porque ele não separa do humano nem a sua animalidade, né, que ele chama do desinibido, a bestialização, todo esse processo de embrutecimento do humano, nem a sua dimensão divina, essa espiritualidade. Daí ele destaca essa dimensão, essa tensão vertical permanente, essa ascese, essa busca de espiritualidade, e esta terceira ponta que o pensamento de Slaughter faz em relação ao humano, que é essa dimensão técnica. A antropotécnica, ela, de alguma forma, ela é uma maneira de você recolocar de novo, em termos hipermodernos ou pós-modernos, ou além desse modelo de homem que nós temos, numa perspectiva onde a coragem, a virtude da nobreza, a questão da própria questão da honestidade, da ética, esses outros valores, eles ganham
um posicionamento na hierarquia, na tábua de balanço, onde desequilibra aquela hierarquia que se tinha entre a dimensão material ou econômica da vida, as determinações, digamos, aquelas das condições sociais, ou mesmo os determinismos políticos, essa dimensão mais, digamos, da escolaridade. Ele recoloca uma nova tábua, uma nova perspectiva de valores. E aí é que entra essa dimensão da coragem, do timos, né, que não se separa, evidentemente, do amor e não se separa, evidentemente, da vida, porque toda a antropotécnica é um retorno a essa dimensão efetiva e plena da vida, mas não mais a vida que separa os homens entre ativos e passivos, mas os homens pensados na sua completude, na sua inteireza, na sua humanidade inteira. Eu acho que pensar de uma maneira timótica a filosofia de Sloterdijk é recolocar de novo o homem na sua grandeza, na sua plenitude. Por isso que a dimensão timótica e erótica ela só se realiza, se torna plena com esta dimensão poética. E a poética que eu estou destacando aqui é essa poética da superação, a superação dessa condição humana que diminui, né, que de alguma forma anula toda essa potência de vida e de liberdade que nós somos capazes, que o ser humano é capaz. Obrigado. Eu gostaria de ler aqui alguns destaques que eu selecionei para os professores responderem ou comentarem, e individualmente quando a pergunta for dirigida a eles. Nós estamos caminhando para o fim. Quero já lamentar que nós temos pouco tempo para discutir questões tão importantes, não é? E um encontro presencial seria bastante desejável. Mas, se alguém não quiser agora falar, eu me permito ler esses destaques, pode ser? Vamos lá. O Maurício Barros Guimarães pergunta: é possível desenvolver um pouco mais a relação desse texto? Eu acredito que ele está falando do livro do Sloterdijk, com a pandemia. A Regina Teixeira pergunta ao José Paulo para ele falar um pouco mais sobre quem é o sujeito moderno para Sloterdijk. O Bernardo Bento pergunta o que é democracia para Sloterdijk sob o viés da antropotécnica. E, por fim, a Bianca Vilhena comenta: gostei muito da ideia de que, mesmo não havendo mais transcendência, haveria um modo de suspensão ou elevação imanente. Será que o professor Juliano poderia falar mais sobre isso? Bem, eu tenho uma série de outras questões e quero informar que nós vamos registrá-las e enviar para os professores. Eu poderia falar, a moça que perguntou da última, eu vou para trás, né? Quem fala muito em elevação na imanência, né, é o Nietzsche. O paradoxo do Nietzsche seria isso, que o céu, a transcendência desabou, mas devemos continuar praticando, né? Quer dizer, o Nietzsche, ele foi o primeiro ascetologista porque ele identificou as asceses bionegativas, né, do sacerdote, do asceta cristão. Ele identificou essa linhagem de 3.000 anos, né? Só que quando ele foi fazer as asceses biopositivas, a dietologia, tem um pouco no etioma, o que deve comer, qual ar deve respirar, né? O Sloterdijk acha que ele foi muito tímido, porque ele também era meio, vamos dizer, doentinho, ficou muito fixado na crítica ao platonismo-cristianismo, né? Então, a questão fundamental do Nietzsche era se era possível codificar um ser humano belo, vamos dizer assim, fora dessa codificação platônico-cristã. E ele identificou só essa linhagem de exercício. Agora, o Sloterdijk parte dele, mas vai tentar falar quais os exercícios biopositivos, né?
Então, por exemplo, as regras de um artista disciplinado, que acorda cedo, né? Os exercícios militares de um kamikaze, né? Essa disciplina de um atleta. Então, você teria... O Nietzsche avançou pouco nos exercícios biopositivos, né? É uma crítica que ele faz ao Nietzsche, no capítulo sobre Nietzsche, né? Mas ele interpreta, o Nietzsche, vocês vão gostar, de um jeito bem interessante, que é isso, desabou o céu, mas continuamos fazendo exercício, que nós somos, vamos dizer, o cristão, quem perguntou que era antropotécnica, né? Quando tem a primeira feiticeira dizendo para o menininho não fazer xixi ali, dormir daquele jeito, já é uma técnica de hominização. A antropotécnica que vai codificar o humano assim ou assado, né? Como sábio estoico, ou como monge cristão, ou como um zen budista, ou um intelectual moderno. Isso é resultado de exercícios diferentes, com atratores diferentes, né? Então, o Nietzsche, para o Slaughter, seria o grande diagnosticador do homem como ser exercitante, só que ele ficou mais na diagnose das asceses enfermiças, doentias, do sacerdote, né? Quanto à pergunta do sujeito moderno, eu acho que tem muito aquela coisa, eu falei, do início do Renascimento, as energias metafísicas que estavam acumuladas foram para plasmar uma bela personalidade, né? Depois tem um outro momento que ele discute lá com Foucault, Vigiar e Punir, que é o momento das disciplinas, que tem um excedente populacional no Estado moderno. Então, as prisões, as escolas, é para você pôr em forma maior número de gente, não é mais acesso como na antiguidade, de 1 para 1, sei lá, né? Aí ele pega toda a ideia do vigiar e punir, quer dizer, você vai colocar em forma populações excedentes, aí surge o presídio, tal, né? Então, para mim, eu vejo a análise que ele faz do Petrarca, do Renascimento, depois dos regimes disciplinares, na maneira Foucaultiana, depois o relaxamento por causa da tecnociência, né, da disponibilidade, a existência fica mais leve, as asceses diminuem. A radicalidade da ascese no moderno, ela fica perdida porque ele tem tudo à disposição. Quer dizer, ele não precisa superar a sexualidade, não precisa superar a morte, ele vai para o hospital lá e consegue viver mais tempo, um pouco essa ideia, né? E a ideia da pandemia, eu recomendo, o Zé Paulo deve ter aí, essa última entrevista que ele deu no El País, é muito curtinha, que ele estava doente. Ele fala que a pandemia vai diminuir, vai ter uma frivolização do consumo, porque para ele, no diagnóstico dele, nós estaríamos dentro desse palácio de cristal do consumo, todo mundo nesse frisson ainda consumista. Isso teria uma baixa após a pandemia, né? Eu dou o meu exemplo, eu tenho há um tempão, né? Eu parei de andar de carro, de gastar em estacionamento, fiquei cozinhando, vamos dizer. Então, eu fiz uma vida... Se eu fosse exercitante, seria até mais fácil, mas baixou todo o meu... Eu comia aqui na rua, né? Em restaurante, acabou tudo isso. Então, vai ter uma diminuição do consumo. Isso ele fala nessa entrevista, né? Agora, nós não sabemos fazer outra coisa a não ser produzir e consumir. Esse que é o ponto, né? Então, por isso que tem um chamamento para essa dinâmica exercitante, para fazer alguma coisa além da gente só... né, a Hannah Arendt que fala, se o trabalho fosse suprimido pela máquina, como a gente não tem nenhuma nobreza espiritual ou social, a gente não sabe trabalhar e até uma sociedade de trabalhadores que não podem mais trabalhar, então seria um desastre, né? Então, eu vejo assim a questão. A gente tem que pegar, como o Eugênio falou, nesses tesouros de exercício da antiguidade, para a gente inventar. Então, está tendo, você vê muita gente que faz yoga, né? Todo esse tipo de prática de exercício leva você a não ficar o tempo todo indo no shopping e ficar disperso aí, como diria o Heidegger, só nos entes disponíveis, para fazer uma relação melhor de si consigo, fazer algo melhor de si, né? Então, basicamente é isso que eu queria responder essas perguntas aí. Muito obrigado. Eu quero destacar duas delas, essa relação que precisamos fazer entre pandemia
e a perspectiva da antropotécnica hoje, talvez assim, se o Juliano depois pudesse falar um pouquinho das esferas, das imunidades, né, que eu acho que tem tudo a ver, digamos, com o nosso momento, a situação, para a gente entender, né, as situações limites, né, que nós estamos vivendo hoje por conta, né, que derrubou a economia, derrubou a vida de muita gente, né? A pandemia teve um impacto, digamos assim, inesperado. A humanidade não estava preparada nesse momento. Quer dizer, nós nunca estamos preparados para o surpreendente, para o inesperado, mas nós temos os sintomas, os sinais do nosso tempo, né? Eu acho que o padrão de vida atual, né, sobretudo agora com o impacto da pandemia, vai, de fato, levar as pessoas a repensar algumas escalas de valores, ou pelo menos de dedicação, de tempo, de prioridades, né? Vamos colocar mais na balança. Eu não acho que isso vai ser horizontal, eu não acho que será uma coisa assim, como se fosse um novo mundo, uma nova época, porque eu acho que as humanidades e a condição humana sempre é essa coisa junta de chegarmos a uma dimensão mais para cima, mais elevada e também mais crepuscular, mais decadente, né? Eu acho que a condição humana é um pouco esta permanentemente tratada entre esses dois planos, né, de vida que, em termos de história e de humanidade, é isso que separa o lado bom e o lado ruim, digamos, o mal e o bem, toda essa divisão, né? O patológico, né, no sentido da doença, e a saúde. Enfim, essa condição humana vai permanecer ainda na história, mas eu acho que vai também possibilitar uma reflexão profunda de pensarmos novas formas de distribuição de riqueza, distribuição de valores, distribuição de tempos, distribuição das nossas próprias ocupações, né, das prioridades de vida. E aí eu já ligo com a questão da democracia e do sujeito moderno, porque eu acho que dificilmente, né, o nosso modelo de desenvolvimento vai sofrer digamos assim, um baque, vai recomeçar de novo. Acho que nós vamos continuar nesse processo doentio, né, de hiperprodução e de consumo, evidentemente, e de distribuição desigual desses bens e dessas riquezas. Portanto, o sujeito moderno, que seria, no meu ponto de vista, que seria o sujeito das antropotécnicas, continua sendo esse sujeito que não sabe lidar com a dimensão do limite da vida, da híbris humanas, da incapacidade de controlar, de estabelecer limites. O sujeito moderno essa entidade que, de alguma forma, ele é um acelerador da sua própria, ou do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio progresso, enfim, do seu próprio evolução em termos das dimensões da vida, e ele também ele é esse acelerador da sua própria decadência, da sua própria doença, da sua própria finitude. Esse sujeito moderno é, sobretudo, alguém que não lida com o tempo de uma forma espiritual, de uma forma vertical. Eu acho que aquela frase que o Juliano destacou, essa dimensão que transcende da imanência, quer dizer, a vida, ela como se ela brotasse de dentro, né, dos corpos humanos e também dos seres vivos, e que aí estaria, digamos, o cálculo da vida, a dimensão da finitude, a dimensão da pequenez,
daquilo que é efêmero, daquilo que, enfim, da dimensão da própria morte. Mas o homem, possivelmente, ele vai lidar ainda com esse desafio de atropelamento do tempo, atropelamento da história, atropelamento do outro. E eu acho que esse processo é que faz com que a dimensão timótica esteja muito associada à dimensão cinética, e que talvez, no futuro, as próprias ciências, a começar pela medicina, tende a começar a colocar a possibilidade do exercício da medicina, o exercício da cura, o exercício da salvação do homem, passe por uma cinemedicina. Ou seja, se você conseguir desmobilizar esse processo cinético, avassalador do tempo e da própria destruição do homem, também da natureza, da vida, eu acho que é possível aí ter uma luz. Mas depende muito desse desenvolvimento disso que eu chamaria de uma cinética, de uma medicina cinética, para a gente acompanhar, monitorar esse processo de movimentação, de mobilidade humana. E aí, que significaria a gente repensar a secessão, repensar não somente a sociabilidade, enfim, a intervenção na história, mas também pensar outros modos de vida que valorizem também o isolamento, que valorize também as situações mais, digamos, não explícitas, não situações humanas menos divertidas, menos desinibidas. Eu acho que depende muito dessa atitude da gente controlar a nossa própria impulsão mobilizadora, esse processo que nós mesmos aceleramos, seja as nossas metas, as nossas inteligências, as nossas liberdades. Eu acho que no futuro do homem vai recolocar de novo a dimensão da casa, a dimensão do isolamento, e vai valorizar o fato de você não estar o tempo sendo produtivo. De qualquer forma, vai recolocar de novo outros valores da vida, que eu acho que é o mais importante, é esse equilíbrio, né? Que seria o equilíbrio vital e também planetário. Obrigado, professor Zé Paulo. Nós estamos indo para a reta final, mas eu tenho aqui um pedido para ler uma questão do Braulio Rodrigues, e antes de ir para as considerações finais, eu só gostaria de informar que, a respeito da pandemia, nós temos procurado disponibilizar, nós temos um dossiê no site da Cidade Futura, inclusive a entrevista do Sloterdijk do El País está lá. Nós temos feito uma espécie de curadoria, principalmente das produções e dos artigos dos filósofos inovadores a respeito do momento que nós estamos vivendo. Esses conteúdos estão lá na forma de um dossiê. E o Drauzio, o Braulio Rodrigues levanta a seguinte questão, e esta é a última que eu vou ler, depois as considerações finais dos professores. Estou elaborando uma tese de doutorado em Peter Sloterdijk, que quer pensar uma ética para o antropoceno. Seria possível dizer que Sloterdijk é um defensor de um globalismo ético quando fala de uma globalidade ou de uma civilização global em oposição à globalização do capitalismo? Esta é a pergunta. Obrigado. Eu esqueci na última rodada a pergunta da democracia, então queria responder um pouco a da democracia com um textinho da própria entrevista da pandemia e depois essa última aí desse que já é escolado aí no Sloterdijk, né, vai fazer um doutorado. Quem perguntou da democracia, eu achei interessante que o Sloterdijk, na entrevista, diz que esses governos tipo do Brasil e dos Estados Unidos
pautados pelo ressentimento, esse populismo de direita, né? Ele diz que todo mundo tem que entender que esses movimentos não são operativos, eles não sabem resolver problemas, são muito pouco práticos, só expressam insatisfação e que de nenhum modo são capazes de resolver problemas, né? Ele fala, creio que serão os grandes perdedores da crise, tipo Trump e o número de mortos no Brasil, né? O público terá entendido que não pode esperar nenhuma ajuda da sua parte. Então, e numa pergunta anterior a essa, ele diz que se o Estado fica, por algum momento, mais forte, por causa dessa da questão imunitária aí sanitária, né? Mas que a democracia, isso pode, em algum momento, corromper as nossas demandas democráticas e que é preciso uma tarefa para o público geral, né, a classe política nesse futuro próximo, é vigiar essa volta clara às liberdades democráticas, né? Então, isso está na pergunta, nessa entrevista que vocês têm disponível aí, ele pode ler essa menção aí, né? E a última pergunta, eu concordo com os termos da pergunta. Não sei se você leu aquele texto, O que aconteceu no século XX, aquele livro. O primeiro capítulo desse livro é uma análise do antropoceno, né? Então, ele está sugerindo, acho que é isso, realmente uma coisa de longo prazo, como o Zé Paulo falou, de transvalorações culturais, né? Por exemplo, uma transvaloração do capitalismo seria a doação, né? Um afeto timótico, vamos dizer, os milionários embelezarem o mundo com doação, né? Que você desfaz aquela coisa da culpa e da dívida, né? Seriam transvalorações nietzschianas em vários campos, né? A doação, ela transvalora também o capitalismo e é um afeto nietzschiano, sei lá, batalhano, né? Timótico, né? Então, eu acho que é mesmo uma ética para o antropoceno, e as antropotécnicas são pensadas para isso, para constituir os códigos dessa civilização planetária, né? Ele não vai dar aqui as regras desse mosteiro global, vamos dizer assim, né? Como as regras de São Bento, mas nós temos que começar a constituir, como eu falei, de largar o carro e estudar sânscrito, né? Aprender com o caráter timótico da obra do Sloterdijk, por exemplo, para mim foi fundamental. Eu era muito relaxado, eu passei a ler a tradição filosófica, né? Você fica mais chamado para uma elevação, né? Então, eu concordo com a sua pergunta. Eu acho que esse livro tem a ver com a dimensão já do antropoceno, né? E de uma ética planetária aí, né? Mas isso como algo, vamos dizer, de médio e longo prazo, de transformações culturais, né? Onde nós somos reivindicados nesse chamado à mudança de vida aí. Obrigado pelas duas perguntas aí. No finalzinho do texto, eu escrevi sobre essa relação entre o projeto da antropotécnica e a ética em Sloterdijk. Eu escrevi que a situação limite que nós estamos vivendo hoje, ela é decisiva, porque ela nos remete a duas possibilidades, né? De um lado, a uma ética da razão poética, e de outro, prosseguir o caminho cego, né, da razão iluminista, né? E perdermos a chance de fazer da filosofia inovação em educação que possa aproximar as cifras da inteligência com as exigências da liberdade. Eu acho que a perspectiva que eu até desejaria continuar a seguir a leitura e a conversa sobre Sloterdijk é justamente a clivagem que esse texto e também o livro dele, Você Precisa Mudar a Sua Vida, coloca, que é o dilema atual entre seguir, né, o rumo planetário, histórico, enfim, nessa hipermobilidade, essa hipermodernidade, tal como está, ou seja, e acelerando cada vez mais em direção a um final trágico, ou a gente
reposicionar, né, nos reposicionar enquanto agentes da história, de transformação dessa história como sujeitos exercizantes, no sentido da gente criar uma outra perspectiva de vida, que é essa que eu chamaria de uma ética da razão poética, né? E por que eu afirmo essa ética como uma razão poética? Primeiro porque o caráter é a casa do homem, ou seja, ethos, anthropos, daimons, nós moramos em nós mesmos, nós somos aquilo que nós produzir de nós mesmos. Então, esse é um ponto, né? Não existe nenhum projeto humano fora disso que nós somos, nos constituímos como pessoas, né? É interessante porque na relação que uma das filósofas bem importantes que trabalha com Ortega me ensinou certa vez, a diferença que ela faz entre pessoa e indivíduo. O indivíduo seria aquele que estaria mais ou menos agenciado ou catalogado ou de alguma forma já programado para seguir a vida tal como ela é. A pessoa não. A pessoa ela tem essa dimensão que eu chamaria dessa dimensão, digamos, espiritualizada, dimensão verticalizada da vida, que faz com que nós tenhamos, além da dimensão econômica, produtiva, histórica, enfim, tudo que digamos, da condição humana, esta outra dimensão que eu chamaria de a dimensão ética, dessa razão poética, que é a criação do homem na sua potência de vida plena. Eu acho que esta é a mensagem, e por isso que cabe muito, viu, um estudo, uma tese de Sloterdijk nessa perspectiva ética, cruzada com a dimensão da liberdade. Bem, nós chegamos ao final do nosso encontro. Eu gostaria de deixar as considerações finais dos professores, dizer que nós estamos com um próximo curso previsto para o dia 17, com o professor Rodrigo Duarte, da Federal de Minas Gerais, sobre Willem Flusser e a pós-história e a realidade brasileira. É um curso dentro da nossa programação. As inscrições estão abertas. E os professores ficam à vontade para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado. Bom, eu quero, então, agradecer de novo, depois o Juliano termina, ele é o nosso convidado para esse nosso terceiro encontro, né, do nosso minicurso. Encerramos aí uma etapa que começamos lá no final do ano passado, em outubro, e fizemos as primeiras reuniões nossas no mês de março, em abril, tivemos de interromper por conta da pandemia, mas nós conseguimos realizar um segundo encontro depois do Willem Flusser, fizemos um encontro sobre Ortega C, com a participação da professora Margarida Amoedo, inclusive que quero agradecer a presença dela e outras pessoas todas que acompanharam e estão acompanhando esse nosso programa dos filósofos inovadores, né? E dizer para vocês que a Cidade Futura está criando um programa que vai culminar nessa sua primeira etapa na realização de um seminário que nós estamos chamando de Exigências da Educação, onde vamos reunir no mesmo ambiente, numa mesma programação, todos esses filósofos inovadores que, na nossa leitura, são os poetas da futuridade. Então, eu espero, muito brevemente, estar junto com vocês, agradecer imensamente vocês terem ficado aqui nesse nosso encontro, né, Juliano? Quase 2 horas ou mais 2 horas, até o final, e que nos agraciaram aí com as suas presenças,
com as suas atenções. Muito obrigado. E um obrigado bem especial para o Juliano, de ter aceito o nosso convite, de estar nessa conversa hoje sobre o Slaughter, e todos vocês aí da equipe da Cidade Futura, né, que nos ajudaram no desenvolvimento desse mini-curso, que nós estamos encerrando hoje, e esperamos retomar com uma nova atividade em breve com vocês. Muito obrigado. Então, Zé Paulo, muito obrigado também. É pena que não foi presencial, né? Porque fica aqui essa coisa virtual, então não dá para interagir direto com o pessoal, né? Daria tanto diálogo se estivessem em Santa Catarina, ou se nós estivéssemos todos no mesmo lugar físico, daria para conversar mais, né? Não, mas eu estou me acostumando aí com o virtual, né? Com a telinha, até às vezes me cansa, que todas as minhas aulas eu viro virtual, né? Mas eu queria, então, agradecer o pessoal e as perguntas. Só para a última coisa que eu não falei, que o Zé Paulo levantou para mim, eu não cortei a bola de vôlei aí na sua pergunta, Zé Paulo. A relação, para mim, da esferologia com esse livro das antropotécnicas é que na esferologia você tem as formas de mundo, a morfologia dos mundos, né? E para cada morfologia de mundo, você tem um tipo de... Né? Então, por exemplo, na morfologia globo, que é o mundo metafísico, você tem o homem buscando o absoluto, né? O Deus. Então, tem o epicentro ao homem e você tem as seses. Então, para cada forma de mundo, você tem o tipo de exercício correlato, né? Por exemplo, então, no Globos, Esferas 2, é o lugar das asceses metafísicas, porque o homem está posicionado como alguém que busca o absoluto, né? Então, se você pegar cada cultura tradicional, uma cultura tipo Guarani, você vai ver qual é a antropotécnica daquele grupo, dada a constelação, qual é a forma daquele mundo, né? Então, você junta a esferologia com esse livro, Deve-se Transformar a Vida. Esse é um ponto interessante. E, enfim, sei lá, o exercício na bolha é um exercício de ressonância amiga, né? Sei lá, aí já é um outro exercício. E aí você tem que ver os exercícios para cada forma de mundo. Então, a antropotécnica casa com a esferologia aí. Mas isso é um assunto para os próximos encontros, né? Eu quero agradecer muito aí o Eugênio, Zé Paulo. Muito legal. Espero não ter decepcionado aí os nossos participantes. Obrigado, Juliano. Foi um prazer. Esperamos vê-lo novamente.